paz de Deus seja com todos vós. Hoje Deus me dá a graça de contar um desejo, um sonho ao qual eu tinha de buscar na presença de Deus. Porque a vida é assim, né? Ela é feita de momentos e também nós sonhamos. Mas se a gente tiver fé, Deus está pronto para realizar. Se for agradável aos olhos de Deus, e se a tua oração tocar na orla e a tua fé acreditar no impossível, Deus tudo faz possível. Deus permitiu que ao longo da minha vida eu tive 3 gestações. Gestações ao qual Deus permitiu que não foram fáceis. O primeiro bebê que eu tive, Deus permitiu que eu perdesse ele com 6 meses de gestações. E nas minhas gestações eram tão complicadas que eu tinha que ficar de um repouso total. Até andar sangrava. Muitas das vezes eu ficava mais em hospital do que na própria casa. Mas para a honra e glória de Deus, Deus ali permitiu que eu viesse ter a minha segunda gestação. E da mesma forma, a mesma luta, e aos 6 meses também, ali o Kelvin queria nascer, né? Mas para a honra e glória de Deus, essa gestação ela foi até os 8 meses. E Deus permitiu que eu viesse ali ter a minha terceira gestação. E eu fui aos pés desse grande Deus, sabendo de todas essas complicações, essas dificuldades, porque também era um risco para mim nas gravidez. E ali eu senti o desejo de parar por ali, que seria a minha última gestação. E eu fui pedir a Deus que se fosse agradável aos seus olhos, e se eu tivesse crédito com Ele, que o meu desejo era muito, muito grande de ter uma criança, uma menina, mas que se não fosse agradável aos seus olhos, eu já dava glória a Deus por todos os milagres que Deus já tinha feito, de estar abraçando um filho já e naquela terceira gestação. E que Deus fosse comigo ali, na vontade dele até o fim. E para cumprir aquela parte da palavra de Deus, que Deus fala, eis que te formei desde o ventre da tua mãe. Que Ele nos conhece desde o ventre da nossa mãe. Porque Deus sabe de tudo da nossa história. O nosso presente já é passado para Deus. E as obras de Deus nunca ficam velhas. E se Deus está dando, te está contando, eu tenho certeza que tem alguém buscando da parte de Deus. Achando que é impossível. Mas para Deus tudo se torna possível. E naquela gestação, com tanta dificuldade, ali fazendo ultrassom, Deus não permitiu que eu viesse a saber o sexo do bebê, porque naquela época, né, o ultrassom era muito antigo, então não dava para ver igual hoje, né, as coisas são modernas. Mas isso para que o nome de Deus hoje viesse aqui ser glorificado. Deus não permitiu de ver o sexo do bebê. E naquela gestação também, Deus permitiu que eu tivesse pneumonia. Eu fiquei muito ruim, eu fui internada. E ali os médicos chegaram até a mim e suspeitaram que a criança tinha problemas cardíacos. Uma tristeza muito grande tomou a minha alma. E ali chegou até nós falando que tinha que ser interrompida aquela gestação. Porque também eles desconfiavam que a placenta estava sobre o bebê e era um risco muito grande para o bebê e também para a mãe. Mas ali Deus me tomou de uma força e eu chorava muito. E eu falava, não, ninguém vai me tocar. Ninguém vai me tocar. Porque tudo vai ser conforme a vontade do meu Deus. E ali, louvo e agradeço a Deus. Que eles fazendo ali os exames, tudo, o bebezinho já dentro da minha barriga.
a criança não tinha problema cardíaco. Foi descartada essa hipótese. Porque a criança, o coraçãozinho da criança estava acelerado por causa das febres que eu estava ali devido à pneumonia. E louvo e agradeço a Deus que Deus permitiu que eu voltasse para minha casa. Mas ali, buscando de Deus a tua misericórdia. Certo dia, num domingo, eu vi uma comitiva ali de 3 fusquinhas, descendo ali na estrada da fazenda. Uma fazenda que era só por Deus. Ali tinha 8 quilômetros de distância até chegar na rodovia. E eram estradas cruzadas. Então, para quem não sabia chegar até naquele local, não chegaria. Mas como Deus já deu de contar, Ele sabe tudo, Ele conhece tudo. E ali Deus mandou. E eu olhei na janela ali da cozinha, daquela fazenda. Falei, mas 3 carros? Eu não conheço esses carros. Ele achei que era 3 carros até cheio, mas não. Cada pessoa estava num carro. Era 3 irmãos que estavam chegando ali na minha casa. E quando chegou ali, eles falaram para mim que Deus tinha enviado. Deus tinha enviado naquele local. E ali eu chamei eles para poder estar entrando. E ali Deus dava na boca de um deles, dos seus servos, sobre a passagem de Sara. E para quem conhece essa passagem sabia que Sara era estéril, ela não podia gerar. Mas ali Deus fez uma promessa. E Deus cumpriu e a Sara gerou. E ali eu já fiquei atenta naqueles testemunhos, porque quando eu fiz a minha oração, Deus colocou dentro do meu coração um nome, que era Sara. E eu não conseguia pensar em outro nome, era só Sara. E ali eu já me alegrei, né, ouvindo aqueles testemunhos, eu já comecei a chorar. E muitas obras ali foram contadas. E chegou o momento da oração. Ali os irmãos foram orar. E quando eles dobraram os joelhos, e nós ali na comunhão já, né? Já Deus visitando a nossa alma, Deus nos dava a boca do servo de Deus e falava: eis que a morte entrou dentro desta casa, falando que não ia gerar. Mas Deus manda anunciar para essa casa que é vida e vida com abundância, com autoridade, porque o nosso Deus não tem será. Será que vai acontecer? Será que não? Não. É o Deus do já, é o Deus da providência. E ali Deus tomava a boca do servo e falava que a Sara venha com saúde e seja perfeita. E ali eu chorava muito, muito, porque só eu e Deus sabia do desejo do meu coração, o nome que Deus tinha escolhido. Eu louvo e agradeço a Deus que ali essa gestação, ela foi até os 7 meses só. E mais uma vez ali com grande aflição, nós fomos pro hospital, né? Passando mal, já assim para ter o bebê mesmo, né? Eu consegui chegar no hospital ali ser internada já para trabalho de parto. E naquele momento que eu entrei para a sala de parto, eu ia fazer uma cesárea devido às complicações da gestação. E a minha mãe estava ali junto com a gente. Em determinado momento ali, ela encontrou uma serva de Deus, a qual até hoje eu não esqueço do nome da criança. A minha mãe contando depois pra gente. E a irmã pegou, e a minha mãe ali em aflição, chorando, né, devido às complicações. Aí ela contou para essa irmã. Aí ela pegou e falou: ó, irmã, eu estou aqui porque o meu netinho nasceu, veio ao mundo, ele chama Ismael. Mas eu vou, irmã, ali pegar o meu véu e vou até o banheiro para poder apresentar a filha da irmã. A irmã, fica em paz, nós vamos buscar o nosso Deus. E aquela serva de Deus foi até o banheiro e foi orar. E quando ela retornou,
ela falou para minha mãe assim, com essas palavras: parabéns, é uma menina. E minha mãe ali assustou na hora, porque nós não sabíamos, né? Pelo ultrassom, como eu disse no início, Deus não permitiu da gente ver. Aí a minha mãe falou assim: mas como que você sabe? A criança nem nasceu e a gente não sabe? Porque Deus mostrou um lacinho na cabecinha da criança. Eu louvo e agradeço a Deus que Deus fez essa obra linda na minha vida. E ali a Sara tinha nascido com saúde e perfeita, para o nome de Deus ser glorificado. Deus não permitiu que a gente visse pela mão do homem, mas Deus, o próprio Deus, foi lá e nos revelou que ia entregar a nossa benção. E hoje eu estou aqui, louvando e agradecendo a Deus, né? E levando essa palavra de esperança naquilo que você acha que é impossível e não pode ter. Mas se você crê, a palavra de Deus ela é fiel para que cumpra. Deus abençoe a todos.